Isso aí, galera. Boa noite. Mais uma terça-feira juntos no aulão com o Malaguti. Vocês viram que o aulão tá ficando chique, hein, gente? Agora tem até marketing e tudo mais em cima. Veja só. Adorei. Galera, hoje a gente passa a falar um pouquinho sobre as relações viscerais numa cadeia de perna curta anatômica. Na verdade, é assim, né? Eu não vou detalhar víscera por víscera, mas vamos tentar desenvolver alguns raciocínios aí em cima dessa questão aí de o que é que as vísceras podem trazer de desequilíbrio nessa cadeia que já está tão adaptada a esse corpo, né? Sempre quando eu vou dar aula, eu persisto em falar perna curta anatômica realmente não é um problema. Na verdade, essa pessoa já está adaptadíssima a essa perna curta. Então, não é isso que está trazendo problema para o nosso paciente. A pergunta é: o que é que está desequilibrando essa cadeia adaptativa da perna curta anatômica? Então, assim, dentro do consultório, eu acho que vocês têm que ter isso em mente, que qualquer coisa pode estar desequilibrando essa cadeia de perna curta, por isso se faz necessário nossa anamnese e avaliação com inspeção muito bem feita aí para tentar já te trazer um caminho ou respostas com relação a isso. Mas também sabemos que vamos ter prova daqui a pouco. E dentro da prova é o que eu gostaria que vocês analisassem no aspecto geral primeiro. Ah, esse paciente é um paciente de cadeia de perna curta anatômica. A minha visão geral da prova me leva a pensar que possivelmente ela está desequilibrada, está saindo fora da sua adaptação por conta de X. Só na descrição lá do quadro nos sintomas do meu paciente, nas características dele, eu já começo a criar um raciocínio e falar, pô, de repente, os processos viscerais desse paciente estão desequilibrando essa cadeia de perna curta anatômica. Então, sempre é essa a pergunta, independente de ser dentro do consultório, se é dentro de uma prova, de uma avaliação, o que é que desequilibra a tal da cadeia da perna curta anatômica. Porque essa pessoa nasceu assim. Obviamente, ela desenhou uma adaptação mecânica muito bem desenhada para se manter em pé com menor gasto de energia. E aí a nossa pergunta é essa: o que é que está acontecendo? Se formos olhar para os processos viscerais, eu vou dar um geral assim do que eu acho que a perna curta, que as vísceras podem trazer de problema na perna curta anatômica. Então a gente vai iniciar a aula falando sobre os padrões da perna curta anatômica, né? O que é que o paciente apresenta com características de adaptação. Depois a gente vai dividir este mesmo esqueleto nessa adaptação em cavidades pressóricas. E dentro dessas cavidades pressóricas, quais as estruturas que formam e quais as estruturas que podem estar trazendo descompensação da pressão dessas caixas. E automaticamente, quando eu desequilibro uma caixa pressórica, possivelmente eu entro numa quebra da adaptação dessa cadeia de perna curta. Isso se ainda esse problema pressórico não repercutir em outras caixas pressóricas, como a gente vai ver. No segundo momento da aula, aí sim eu vou dar uma coisa mais palpável, né? Como um fígado, por exemplo, pode desequilibrar a cadeia de perna curta anatômica, na minha visão, tá, gente? Lógico, embasado em anatomia, não é o que eu acho, é o que o Dr. Steele e a galera que estuda vê que acontece, né? Galera que estuda eu falo porque me tomei por conta de fazer os movimentos das vísceras que eu elegi aí para a aula e a gente falar dos movimentos baseados aí em Finney Williams também. Então, esses caras estudam o movimento visceral, sabemos que isso tem uma função sobre o sistema musculoesquelético, e aí a gente passa a entender a relação que essa víscera tem com essa cadeia através dos seus ligamentos, do tecido conectivo e também do sistema neurológico. O que é que de aferência essas vísceras trazem para o sistema que acaba podendo deixar ele muito mais suscetível às disfunções, à medida que eu posso ter sensibilização medular de alguns segmentos relacionados a essas vísceras. Então, eu elegi três vísceras, na verdade, para a gente fazer essa discussão. Uma é o fígado, a outra é o intestino, de uma forma geral, aí dividir um pouco ele, né, principalmente o grosso. E, por último, falamos um pouquinho de útero, né? Para saber, então, dentro aí dessas caixas pressóricas, como eu estou colocando para vocês,
a disfunção dessas vísceras pode trazer a quebra da adaptação da cadeia lesional, perdão, da cadeia de perna curta, uma vez que eu vou alterar mecânica, uma vez que eu vou alterar pressão, uma vez que eu vou alterar o sistema neurológico disso tudo. Então, passamos a falar um pouquinho sobre essas relações aí. Como é que as vísceras podem, então, trazer esse desequilíbrio para a cadeia adaptativa. Deixa eu só conectar o meu iPad e a gente já começa a desenhar. A gente vai começar pelo desenho da cadeia de perna curta. Não exijam muito de mim, tá? Por favor. Espero ser didático e que vocês entendam o meu esqueminha aí de perna curta anatômica. Mas eu acho que dá. Até porque vocês já estão bem habituados também aos processos da perna curta anatômica, né? Vocês já sabem qual é o desenho esquelético, né? É só para a gente deixar mais didático para vocês estudarem depois. Eu preciso ver uma coisa aqui. Beleza. Vou compartilhar a tela. Só aproveitando para avisar aí que agora entrou um pouquinho mais de gente na reunião. Terça-feira que vem não teremos aulão com o Malaguti, beleza? Malaguti está de férias. Me voy a Buenos Aires. Então, vocês não teremos classes. Mas não perde não, hein? Até o final do ano a gente vai soltar o pau aí em estudos. Aliás, para quem vai fazer a prova aí, eu estou amadurecendo cada vez mais o projeto de lançar uma aula aí sobre descrição da cadeia lesional, que eu acho que é uma coisa que muita gente anda me pedindo, mas eu estou me esquematizando para fazer uma coisa bem legal, assim, para gente resolver uma cadeia da parte do organograma. Vocês resolverem isso em casa, eu vou mandar a cadeia para vocês. Estou pensando mais ou menos nesse esquema aí. Se alguém tiver alguma ideia, também pode colocar lá no Instagram depois. Mas, de uma maneira geral, fazer isso. Lançar uma cadeia para vocês, bem completa, vocês resolvem. Aí a gente marca um dia para ficar o dia inteiro discutindo a montagem da cadeia, o organograma, nem tanto, mas como descrever todas as disfunções que vocês acharam lá no organograma e como fazer a conexão disso, né? Para a dissertativa aí sair um pouquinho mais embasada, um pouquinho mais organizada, na verdade. E aí vocês vão perceber que se organizar direitinho pelo conceito que vocês já têm aí, gente, vocês vão ver que vocês conseguem ser mais objetivo na prova e não perder tanto tempo. Mas, veja, ideias, né? Eu penso num sábado, na verdade, para ficar o dia inteiro mesmo batendo em cima disso aí. Mas vamos ver. Eu vou Não me. ilude a gente, não, Malaguti. Como é que é? Não ilude a gente, não. Não, Agora já era. não. Já tô Na sonhando com esse verdade, momento. assim, vai rolar, mas eu quero bem estruturada para ajudar vocês aí o máximo. Aguardem notícias. No início de novembro, assim que eu voltar de viagem, eu vou arquitetar tudo isso aí e a gente volta a falar. Beleza? Vamos lá, então. Beleza. Esquematicamente, como é que se comporta aí, então, o nosso pacientinho de perna curta anatômica? Aqui a gente vai fazer um bonequinho de perna curta anatômica, visão posterior, com a perna curta anatômica à direita, beleza? Então, você está olhando o bonequinho de trás, e aí vamos desenhar um esquema esquelético desse cara. Possivelmente lá na perna curta anatômica, temos um pé cavo, um ilíaco anterior à direita, e dependendo aí do tamanho da perna curta anatômica, vamos ter um eixo direito com uma torção à direita. Então, temos uma TDD. Ok? Mediante a isso, agora temos uma lombar, que faz uma NSR
direita, ou seja, uma látero para a esquerda, uma rotação para a direita, e agora uma torácica que inverte isso. Uma NSR esquerda. Lá em cima, vamos ter uma cervical inclinada e rodada para a esquerda. Então, IRS esquerda. E lá no final, a gente vai ter este fulaninho, uma visão posterior, com côndilo direito alto e posterior. Essa é a cadeia que a gente está tentando enxergar no nosso paciente, que é postural. Lembre-se, né? Isso aqui é um dado mais clínico, né? Mas sempre que eu tiver um paciente postural, por favor, verificar a mobilidade das charneiras como um todo, pois, se vocês percebem a troca das NSRs, acabam acontecendo aí ao nível das charneiras. Membro superior, o ombro esquerdo maior, mais levantado, enfim. Beleza. Aí, para compor essa cadeia, naquelas caixas pressóricas lá que eu falei para vocês, gente, então a gente vai fazer mais ou menos esse esquema aqui, ó. Eu tenho uma caixa pressórica que é o crânio, uma que é a torácica e uma que é a abdominal e uma que é pélvica. Lembrando só que essas caixas pressóricas temos diafragmas que mantêm essas pressões. No crânio temos pressões positivas, a título de curiosidade, né? 15 milímetros até 40 milímetros de mercúrio é uma pressão aí boa para o crânio, mais próximo de 15, menos que 40. Depois a gente tem uma pressão negativa para o tórax, e aí teria que somar, né, todas as pressões negativas que existem dentro das estruturas do tórax, né, a própria cavidade, as pleuras, enfim, os tecidos que negativam a pressão dentro dessa caixa. E depois, uma caixa abdominal, onde a gente tem maior pressão positiva também na base dela. E por último, ainda uma pressão positiva dentro da pelve. Então, a teoria em si é essa. Essas pressões têm que se manter equilibradas mediante ao bom funcionamento, principalmente dos seus diafragmas. Mas essa inter-relação pressórica tem que estar estável. E agora, se a gente for passar essa mesma caixa, as caixas pressóricas para a cadeia de perna curta, vocês vão perceber que cada uma dessas caixas, na verdade, tem que fazer as suas adaptações. Então, por exemplo, a caixa pélvica, a caixa abdominal, uma caixa torácica e lá em cima a caixa do crânio. Obviamente, se a gente for ver o desenho, a minha tentativa é mostrar para vocês que com a adaptação mecânica, obviamente, a pressão dessas caixas são alteradas dentro do que é uma pressão normal para elas. O que eu quero dizer é, por exemplo, a caixa abdominal, eu tenho uma maior pressão do lado direito com relação ao lado esquerdo. Mas isso, mais uma vez, é fisiológico para essa pessoa, para esse nosso paciente. Então, nessa situação, a gente só está vendo que existe uma adaptação das pressões
para esse paciente de cadeia de perna curta, mas que ele já está adaptado a esse tipo de pressão alterada, vamos colocar assim, entre aspas, né? Por conta de já estar em pé há tanto tempo e nunca ter tido problema nessas situações. Está adaptado. Então, num segundo momento agora, eu quero fazer o quê? Pegar cada uma dessas caixas, colocar as estruturas que formam essas caixas, que também já dá uma bela de uma vertente para a gente entender ou procurar disfunções associadas a essas estruturas, porque são elas que, na verdade, se tiver em disfunção, vão acabar alterando essa adaptação pressórica e agora sim eu tenho um desequilíbrio da adaptação, da adaptação mecânica, ok? Então, começando pelo crânio, imaginem, vocês estão vendo o crânio aí por trás, né? Mushroom. Esse crânio lá dentro, sabemos que ele tem uma composição membranosa e falamos então um pouquinho dessas membranas. Vamos dizer, foice do cérebro, fenda do cerebelo, foice do cerebelo. Uma vez que essas membranas sofrem alteração da sua tensão, obviamente ela vai mexer com as tensões pressóricas dessa caixa do crânio. Quais são os tipos de disfunções que a gente pode ver, ou problemas que a gente pode ver nesse crânio que acabam alterando a composição dessas estruturas? Então, começamos com os nossos queridos traumas, né? Dentro deles, a gente pode já colocar o whiplash, os strains, seja eles quais forem, fraturas, disfunções estruturais e tensões musculares. E também líquidos cranianos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, gente. Hoje em dia, o conceito de crânio tem associado muito as tensões musculares com disfunções estruturais. O que que a gente quer dizer com isso? Desde sempre a gente aprende na osteopatia que a estrutura governa a função. Então a gente espera que uma placa óssea do crânio tenha uma disfunção e gere uma adaptação de um músculo que se insere nela. Ok, isso se faz verdade. Eu posso ter um trauma, mediante esse trauma, o músculo que se insere aí tem uma reação, seja espasmo, estiramento, o que for. Mas, de um tempo para cá, anda se consolidando a teoria de que, hoje em dia, o ser humano, pelo estresse vivido e a pré-contração desses músculos relacionados ao crânio, estamos falando de trapézio, estamos falando de ecom, os próprios escalenos, ou seja, as musculaturas que se colocam em tensão pelo quadro de estresse, lembra sempre, né, do gato querendo
avançar para luta e fuga. Então, a própria modificação da contração do estado tônico dessas musculaturas, agora trazendo uma tensão nessas peças cranianas e, por muitas vezes, desenvolvendo aí as disfunções suturais. Então, eu queria que vocês guardassem esse conceito, que agora é um conceito muito mais vivido dentro da osteopatia. É uma via de mão dupla. Então, vemos muito mais, na verdade, pela condição da ansiedade, das questões do sistema límbico ativando demais o meu simpático, ativando a fase tônica desses músculos e agora mudando a mecânica sutural do meu crânio. A estrutura governa a função, mas se a função por muito tempo estiver alterada, gente, ela também altera a estrutura. Vocês aprenderam isso. Beleza? Então, pensei na caixinha pressórica de crânio, pensei nessas estruturas. Se eu tenho disfunção nessas estruturas, eu preciso entender se houve algum problema direto com esse crânio, para eu ter esse tipo de adaptação dessas estruturas e a mudança desse componente pressórico dessa caixa aí. Beleza? Depois, passamos a falar da outra caixa, torácica. Essa caixa torácica, então, componentes teciduais como fáscia endotorácica, a própria pleura, estruturas internas, vísceras como esôfago, pericárdio, miocárdio e o nosso próprio diafragma. Estruturas que compõem essa caixa pressórica do tórax, que em qualquer questão de disfunção pode também trazer alteração desta caixa. Importante destacar a função dos órgãos lá dentro, né, gente? Qualquer tipo de agressão ou aderência ou trauma, qualquer, bom, a gente vai enumerar algumas possibilidades aqui, mas de qualquer forma, qualquer estrutura alterada dentro dessa caixa pode alterar o seu estado pressório. Por exemplo, uma esofagite é um processo inflamatório que traz uma reação inflamatória na região no mediastino. Todos esses processos inflamatórios podem me trazer aumento da pressão intratorácica por conta de deposição de líquidos, toda a reação inflamatória, e também numa fase já tardia, cicatricial. Então, de qualquer forma, eu tiro a mobilidade de dentro desse mediastino por conta de uma esofagite, por exemplo, e com isso agora eu tenho alteração da pressão desta caixa e agora eu tenho quebra da adaptação de uma cadeia de perna curta. Então, sempre olhar para cada uma dessas caixas, cada estrutura que está lá dentro, tentar associar o sintoma do seu paciente e tentar entender de qualquer forma como é que ela acaba quebrando aí a harmonia, né, a homeostase dessa cadeia adaptativa. Dentro aí das possibilidades, né, de problemas dentro dessa caixa torácica, estamos falando de novo, traumas sempre vai ter, né, gente? E com eles, as possíveis complicações, né? Por exemplo, pneumotórax. É um tipo de problema que a gente tem lá com a pleura, seja hemorrágico ou não, que, por mais que isso tenha acontecido há anos atrás na vida do nosso paciente, obviamente ele não vai chegar num quadro agudo dentro do nosso consultório, mas é o tipo de problema que vai deixar uma cicatriz, é o tipo de problema que vai trazer uma resistência da mobilidade, da complacência do pulmão e automaticamente dos tecidos e da caixa torácica. Posso ter uma quebra adaptativa dessa cadeia, pura e simplesmente por um pneumotórax aí numa fase tardia. E na aguda também, né, gente? Pior ainda, para falar a verdade, porque é um paciente que tem posição antálgica.
mas aqui não vai chegar dentro do nosso consultório, por isso que eu não cito aí. Aí, como eu disse, esofagites, pericardites, miocardites e possíveis disfunções somáticas. E aí a gente abre o nosso leque de possibilidades, né? Costelas, vértebras torácicas, nosso próprio diafragma, a entrada torácica, entre outras, né? Mas pensar nesta caixinha, podendo ter problemas relacionados nesse sentido. Beleza, saímos da caixinha do tórax e agora para a caixinha do abdômen. Estruturas de cima, diafragma. E aí a gente entra em peritônio. Esse é o cara para cavidade abdominal, né, gente? Então, vale a pena a gente especificar bem esse peritônio para não passar nada aos nossos olhos. Então, o peritônio, ele pode ser o feixe diafragmático, ele pode ser o feixe abdominal, a parte posterior dele, ou ainda o peritônio inferior. Então, essas seriam as divisões do peritônio, já para a gente estar observando ele com relação a esse forramento aí dessa cavidade abdominal, né? E ainda as suas pregas, né? Então, estamos falando de fáscias de coalescência, os mesos e os omentos, os ligamentos, tá? Esses são esses daí, então. Beleza? Então, são essas peças aí que formam a nossa cavidade abdominal e, de novo, né? O que, que é que pode estar trazendo agressão nesse tipo, nessa nossa caixinha aí, né? Então, principalmente cirurgias em cicatrizes, as próprias vísceras em suas disfunções de mobilidade e fisiologia, né? Processos inflamatórios metabólicos e as disfunções somáticas, abrindo aí leque para, de novo, né? Diafragma,
Últimas costelas. As vértebras lombares. As vértebras tóraco-lombares. Tem alguém com o microfone aberto aí. Entre outras possíveis disfunções aí, né? Como, por exemplo, também a articulação sacroiliaca. Ok? E aí, para fechar esse raciocínio aí, né, dos desequilíbrios pressóricos, a última parte é a pelve, que eu vou esquematizar mais ou menos nessa forma. Com um funil atrás do sacro, né? E, de novo, as estruturas que montam essa caixa pélvica. Peritônio inferior, assoalho pélvico, ilíacos e sacro, útero, próstata, útero, próstata, bexiga e reto. Veja que numa caixa pressórica, quantas estruturas a gente tem aí que possivelmente podem entrar em disfunção e, mais uma vez, quebrar a harmonia aí dessa adaptação de perna curta, né? E o que é que a gente pode estar investigando nessa pelve? Cirurgias, cicatrizes, as próprias disfunções viscerais, disfunções hormonais e as nossas disfunções somáticas. E aí abre-se o leque de novo. Pelve como um todo, né? Disfunções musculares, quando a gente está falando de assoalho pélvico, e ainda sofre influências dos membros inferiores. Ok? Então, nas caixinhas, as estruturas que formam cada uma delas e as possíveis causas aí de desequilíbrio pressórico. Vamos pontuando cada uma delas aí. E agora a gente passa para a parte visceral mesmo, né? E aí eu quero exemplificar para vocês, como eu disse lá, falar um pouco do fígado, falar um pouco do intestino e falar um pouco do útero. A disfunção desses caras dentro de cada uma dessas caixinhas, o que pode provocar tanto no âmbito facial quanto no âmbito fisiológico, né? Neurofisiológico, na verdade. Galera, me dá um segundo só. Malaguti, Diga. aqui, a parte circulatória veia e artéria não entra também nessa parte pressórica, não?
Super, sem dúvida, Mauro. Aliás, é o que mais sofre nessa situação, né? É o que é mais obrigado a se adaptar nas diferenças pressóricas. Não tenha dúvida. Sim, é a principal, para falar a verdade. Ok, vamos lá. Começamos por fígado. Nosso querido e amado fígado. Outra coisa aí para deixar também gravado aqui. Eu vou fazer um aulão de fígado, porque foi o nosso primeiro aulão e eu não gravei esse primeiro aulão, mas eu vou me redimir. Eu vou fazer esse aulão do fígado, com anatomia, porra toda. Vamos falar do bendito do fígado. Beleza? Fígado. Então, supondo que temos um problema com este cara, primeiro vamos analisar pela mecânica de movimento. O que é que o fígado faz na inspiração? Então, se eu tenho alteração, não, perdão. O que é que esse fígado faz de movimentação? Então, na inspiração, obrigado. É, alteramos a mecânica do fígado. Nesta mecânica, nós observamos o quê? O abaixamento deste fígado. Então, ele abaixa, rola para frente e tem um movimento de inclinação que, na verdade, não é presente em todo mundo, mas seria uma inclinação à esquerda. Mas isso não é um movimento constante, tá? Basicamente, o fígado abaixa e rola para frente. Para ele se tornar um problema nessa nossa cadeia, gente, a gente está pensando que esse fígado vai ter uma alteração da sua fisiologia, alteração da fisiologia, por N fatores. Má alimentação, quebra do ciclo circadiano, abuso de medicações, abuso de drogas, álcool, enfim. Se eu tenho esse fígado hipersolicitado, eu aumento toda a parte circulatória dele para aumentar a metabolização desse tipo de agressão. E aí, com o aumento da circulação, eu tenho um aumento de peso deste fígado. De 2.500, ele acaba subindo para mais. Uma vez que eu coloco esse cara em sobrepeso, vamos dizer assim, ele coloca agora tensão nas estruturas que fixam ele dentro dessa caixa abdominal. Então, estamos falando principalmente de ligamento triangular, ligamento coronal, ligamento falciforme e a própria cápsula de Gleason. E tem inserção aí no peritônio também. Então é isso. Esse fígado em más condições aumenta seu peso, aumenta a quantidade de sangue,
ou seja, um fígado congesto, e agora joga tensão sobre esses ligamentos. À medida que eu tenho tensão nesses ligamentos, obviamente isso se reverbera em cada estrutura que eu tenho relação direta. Por exemplo, peritônio, de uma forma geral, mas também dessas pregas do peritônio, os ligamentos, né? Então, se a gente fala de ligamento triangular e principalmente de ligamento coronal, provavelmente eu estou alterando a mecânica deste meu diafragma. Aí eu lembro lá daquela caixinha pressórica do abdômen e agora eu penso numa hemicúpula diafragmática com menos expansão do que o outro lado. Automaticamente eu tenho a quebra da adaptação dessa cadeia de perna curta, porque eu gerei uma tensão dentro dessa caixinha pressórica. Isso está alterado. Quem mantém a pressão aí dentro são os diafragmas. A mecânica do diafragma está alterada. Não tem como eu manter a mesma condição pressórica tendo esse acometimento diafragmático através dessas estruturas aí do peritônio. Ok? Então, da parte mecânica que a gente tem do fígado, seria isso. Através da tensão dessas estruturas, eu altero a pressão aí dentro desta caixinha abdominal. Agora, da parte neurológica, eu tenho a alteração da fisiologia do fígado. Agora eu tenho aferências corno posterior da medula e também para os gânglios, os núcleos do vago. E com isso, sensibilização medular e central. E agora, aumento a susceptibilidade, fica mais suscetível às disfunções. Quando a gente fala de fígado, né? Principalmente as disfunções torácicas e torco-lombares. Obviamente, é um raciocínio em cima de uma disfunção crônica, né? Essas aferências desse fígado bombardeando lá o segmento medular, promovendo aí o sistema de sensibilização medular e podendo até ser, depois de um tempo, a sensibilização central, ou até mesmo sensibilizando o núcleo do vago. Uma vez que eu tenho sensibilização nesse segmento, muito mais suscetível a ter as disfunções somáticas. Uma vez que eu tenho disfunção somática, obviamente, eu estou desequilibrando mais uma vez essa caixa pressórica. Mais uma vez, eu posso estar quebrando a adaptação de uma cadeia de perna curta. Beleza? Vamos de Tintino. Nosso querido e amado Tintino. De novo, mesmo raciocínio. Mecânica de movimento. Esse aqui um pouco mais segmentado, né? Então a gente vai falar do colo transverso, colo ascendente e descendente, e do seco. Então, o colo transverso, na sua mecânica,
ele abaixa e rola anterior. O cólon ascendente e o descendente, eles fazem uma rotação externa com flexão. E o século faz uma rotação externa com extensão. De novo, né? Movimentos normais do estado visceral que, se acometido por algum problema, né? Seja ele de caráter fisiológico ou não, vai trazer agora, vai reverberar essa caixinha aí através das estruturas que conectam ele na parede abdominal. A dizer, mesentério, principalmente mesentério, quando a gente está falando de intestino delgado, né? E a raiz do mesentério. Mesocolo transverso. Ligamento cólico frênico e a fáscia de Tolge. Fáscia de Tolge que é uma fáscia de coalescência também, né? A gente, como a gente conhece ela pelo nome de Tolge, então essas estruturas basicamente é que fixam o nosso intestino aí na parede do posterior do peritônio e é elas que acabam sofrendo aí as alterações mediante a problemas com essas estruturas, né? Uma vez que eu posso ter, por exemplo, a distensão das paredes, para que isso ocorra, né? Pode ser por conta de constipação ou diarreia, pode ser também por inflamações, aderências, que é o que a gente mais vê hoje em dia dentro do consultório, né, gente? A alteração pressórica dessa caixa abdominal através das disfunções aí, alteração da fisiologia do intestino de uma forma geral, né? Até mesmo aqueles pacientes que dizem que não tem o sintoma relacionado direto, gente, por muitas vezes você vai colocar a mão nesse intestino, tem uma tensão muito grande nessa cavidade abdominal. Hoje mesmo eu peguei um paciente, uma cadeia de perna curta clássica, e o cara, 48 anos, aparentemente sem sintoma direto visceral, fiz o lift, também não deu positivo na dor dele, ele estava com uma torcicolo, mas no tratamento, na verificação dessas caixas, quando eu coloco a mão lá na caixa abdominal dele, eu percebo alteração de pressão. E veja, né? Por ele ter uma perna curta à direita, possivelmente o psoas dele desse lado é um pouco mais tenso também. E o psoas, ele tem uma relação também com o intestino, né? O intestino está sobre o psoas. O que eu quero dizer é, uma vez que eu tenho alteração de uma parte muscular, eu posso também ter tensões geradas em cima dessa víscera, ok? Então, é um paciente que, apesar de não ter sintomas, hoje eu mexi também aí nessas caixas pressóricas dele.
No fundo, era um paciente com uma característica muito mais emocional, né? Ele estava usando placa para dormir, mordia os dentes, se denota levemente ansioso, mas a hora que você coloca a mão na caixa torácica, você percebe a tensão e a rigidez do mediastino, né? Eu não consigo bater o martelo falando que ele teve uma alteração da pressão torácica dele, que reverberou para essa alteração da caixa abdominal. Mas eu sei que se ele tem um componente emocional forte, provavelmente ele tem uma resposta fisiológica visceral. Não tem como. Lembre-se sempre da regrinha. Víscera só se altera pelo que eu como ou pelo que eu penso. Então, aparentemente, o cara tinha uma alimentação boa, não tinha sintoma direto relacionado, mas na alteração da caixa torácica, também fiz aí a averiguação da caixa abdominal. Beleza. Se não é mecânico, é neurológico. Como é que a gente pensa, então, no neurológico do intestino? De novo, né? Disfunções fisiológicas, aferências cono posterior da medula e, de novo, núcleos do vago, mas também agora a parte do parasimpático pélvico. De novo, a mesma situação. Sensibilização medular ou central, suscetível às disfunções somáticas, principalmente lombar, pélvica, principalmente a articulação sacroiliaca. Fabiano, desculpa, o que quer dizer CPM, núcleos? CPM, corno posterior da medula. INEP? Nervo esplênico pélvico. Só para botar a legenda aqui. Beleza, beleza. Então, neurofisiologia do intestino pode então trazer essas disfunções somáticas e, mais uma vez, trazer toda a questão de quebra da homeostase dessa adaptação da cadeia de perna curta. Uma das coisas que eu mais vejo dentro do consultório, gente, que é característico mesmo, é aquele abdômen globoso, né? E a gente está falando de aumento da pressão da caixa abdominal. Tá aí uma bela de uma vertente para você começar a tratar seu paciente aí que tem problemas aí com a adaptação de uma perna curta. Abdômen globoso é sinônimo de alteração de pressão. Com certeza, isso aí está reverberando na disfunção dos seus pacientes. Depois, para acabarmos a noite, útero. Só que o útero eu fiz um raciocínio um pouco diferente. Útero. Então, processos de congestão e descongestão, ou seja, estamos falando de ciclo menstrual, né? Fisiologia alterada, e aí fisiologia alterada desce o caminhão, né? Cólicas, endometriose,
cirurgias, infecções, inflamações, aderências. E o próprio dispositivo intrauterino. São problemas que podem alterar a fisiologia da minha víscera, e este cara, na verdade, está pendurado dentro desse espaço, dessa caixinha perissórica pélvica, através de estruturas ligamentares. Vale a pena dizer aqui, gente, que eu não me ative muito aos movimentos que o útero faz na questão respiratória, porque acredito que ele acaba acompanhando muito mais o sacro nessa situação. Então, estamos pensando nos movimentos que o sacro faz em inspiração, flexão, expiração, extensão. Provavelmente é que o corpo do útero acaba desenvolvendo aí de movimento, né? E aí, só para a gente entender como é que ele fica pendurado lá dentro da caixinha, falamos de estruturas como ligamento largo, ligamento redondo, ligamento uterosacro e ainda o paramétrio. Qualquer uma das disfunções dessas estruturas, levando aí à alteração da pressão desta caixinha pélvica. Lembrando que muitos desses ligamentos são hormônios dependentes, né, gente? Então, a função aí que a parte hormonal tem também, não só na congestão e descongestão da pelve, alterando a pressão, mas também em cima dessas estruturas que estabilizam o útero aí dentro da pelve. E mais que isso, né? Saber que esse útero também, ele tem relações viscerais, né? Uma vez que ele entra em disfunção, ele ainda pode reverberar. Estamos falando de intestino delgado, pela parte de cima dele, né? É separado pelo ligamento largo, mas tem uma relação íntima com o intestino delgado, ovário. Vale destacar que o ovário é intraabdominal e não intrapélvico. O próprio reto e a bexiga. Além de ele entrar em disfunção, ele ainda pode acometer essas vísceras. Aí é que a coisa desanda mesmo na caixinha pressórica da pelve. E aí, lá se vai por água abaixo minha adaptação mecânica para uma perna curta. Da parte neurológica dele, então, de novo, alterações fisiológicas, promovendo aferências. Nervo esplâncnico lombar e nervo esplâncnico pélvico. Esses dois caras, de novo, sensibilização medular ou central, mais suscetível às disfunções somáticas
em pelve como um todo, região lombar, mas principalmente sacro. Eu sei que o sacro está na pelve, gente, mas vale muito a pena destacar a disfunção de sacro relacionada às disfunções do útero. Aliás, é uma bela de uma dica. Sempre que uma paciente sua chegar com problemas lombares, não deixe de verificar essa relação sacro-útero. Beleza, pessoas? Ó, travamos, cara, cravamos aí às 9 horas exatamente. Informação para danar aí, hein, gente? Tem bastante coisa aí para vocês se divertirem depois. Obviamente, essa aula vai subir na semana que vem, vai estar disponível lá para vocês no YouTube. E mais uma vez aí, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais, ou, na verdade, né, um raciocínio muito mais próximo do que pode estar acontecendo aí nesse desequilíbrio dessa adaptação aí da cadeia de perna curta anatômica. Valeu, galera! Deixa eu só parar aqui a nossa gravação.